Bem, é uma honra estar aqui no Escritório Global com o presidente e líder do Mundo Livre. Estamos muito felizes e ansiosos para ajudar. Sabemos que você tem um problema de criminalidade, um problema de terrorismo, com o qual você precisa de ajuda. E somos um país pequeno, mas se pudermos ajudar, faremos isso. Nós realmente transformamos a capital do assassinato do mundo. Isso foi o Colégio de Jornalistas. Capital do assassinato do mundo, o país mais seguro da hemisféria ocidental. E você sabe, às vezes eles dizem que prendemos milhares. Eu gosto de dizer que, na verdade, libertamos milhões. Então, você sabe, tipo... Isso é muito bom. Quem lhe deu essa frase? Você acha que posso usar isso? Sim, cara. De fato, senhor presidente, você tem 350 milhões de pessoas para libertar. Mas para libertar 350 milhões de pessoas, você tem que prender algumas. Você sabe, é assim que funciona, certo? Não se pode simplesmente, libertar os criminosos e achar que o crime vai diminuir magicamente. Você tem que prendê-los para poder libertar 350 milhões de americanos que estão pedindo por o fim do crime e o fim dos terroristas. Muitas coisas podem ser feitas, quer dizer, você já está fazendo isso. Eu tenho certeza de que as pessoas perceberam a mudança nas ruas. É um longo caminho a percorrer, porque você está apenas iniciando o seu segundo mandato. Está claro que, você sabe, com os números na fronteira, quero dizer, em cidades administradas por democratas, eles recebem ajuda do trabalho que você está realizando. Então estou muito feliz por estar aqui, honrado e ansioso para ajudar. Bem, tivemos uma coisa terrível acontecendo. Tivemos uma administração que permitiu que pessoas entrassem livremente em nosso país, não só da América do Sul, mas de todo o mundo. Muitos do Congo, na África, Ásia, todo o mundo, Europa, partes difíceis da Europa. E eles vieram de prisões, e vieram de instituições mentais, e vieram de gangues, e das gangues da Venezuela, de outros lugares. E centenas de milhares e até milhões deles vieram. 21 milhões de pessoas no total. Mas muitas das pessoas que vieram, uma porcentagem enorme delas eram criminosos. Em alguns casos, criminosos violentos. Tivemos 11.088 conhecidos. Assassinos. Metade deles assassinou mais de uma pessoa. Isso foi permitido por um homem o que ele fez ao nosso país é simplesmente inacreditável. Então estamos corrigindo isso, estamos tirando ele. Mas o que eles fizeram e o que aquele partido fez ao nosso país, fronteiras abertas, qualquer um podia entrar. Assim que eu vi isso, eu disse, todas as prisões vão ser esvaziadas para dentro do nosso país. Foi o que aconteceu. E estamos resolvendo isso. E acabamos de ter números. Tivemos os maiores números de recrutamento na história do nosso país, entrando para os departamentos de polícia. E um ano atrás tivemos os números mais baixos. Você não conseguia contratar um mudança. Sim. Nunca se viu isso. Mais baixo ou mais alto? No Exército agora, os fuzileiros navais, o Exército, a Força Aérea, a Guarda Costeira, todas as vagas estão... Quero dizer, temos os melhores números que já tivemos. Chamamos isso de recrutamento, números de recrutamento. E nunca tivemos nada parecido. Tivemos recordes em todos os níveis. Mas muito importante, os policiais. Os policiais estão se unindo agora que estávamos realmente tendo dificuldades com os policiais, porque não estávamos protegendo nossos policiais. E nós valorizamos nossos policiais, então os policiais são ótimos, assim como os bombeiros e todos os outros. Nós temos os números mais altos que já tivemos o maior entusiasmo. Nós, grande entusiasmo no comércio e outras coisas, estamos indo muito bem. Estamos arrecadando bilhões e bilhões de dólares. Nós fizemos 2 semanas atrás, eu dei uma pequena pausa a eles, porque, sabe, você tem que mostrar um pouco de flexibilidade, mas voltamos ao que temos que fazer. Os mercados têm sido muito fortes, uma vez que se acostumaram, mas estávamos perdendo 2 bilhões de dólares por dia. Não há empresa grande como esta, mas este é o maior negócio já feito. Agora estamos ganhando 3 bilhões de dólares por dia. Somos um grande país, mas tínhamos pessoas estúpidas governando este país, e posso dizer isso. Mas o que fizeram conosco na fronteira nunca deve e não pode ser esquecido. É um pecado o que eles fizeram. E você está nos ajudando, e nós agradecemos. Obrigado. O que você está fazendo com a fronteira é notável. Caiu por quê? 95%? É incrível. Vai em frente. Até esta manhã, 99%. 99,1% para Por que ser. esses números não estão na mídia? Bem, eles saem, mas as notícias falsas, você sabe como é. A CNN aqui não quer divulgá-los, porque eles não gostam.
Eles não gostam de divulgar números bons. Eles realmente não gostam de divulgar, porque acho que eles odeiam nosso país, na verdade. Sim, Então, eu sei. Mas é uma vergonha, você está certo. Isso não é uma ótima pergunta, porque é a mídia. Porque eles não divulgam sim, números. 99%. Quer dizer, é tipo, é louco, Estamos certo? fazendo a mesma coisa. É louco, né? Eu não Cristi, sei. você poderia talvez falar algumas palavras sobre a fronteira? Como estamos indo? Não, ela tem sido absolutamente fenomenal no que um grande líder pode fazer. Direção clara, nossas leis importam. Devemos ter em nosso país apenas pessoas que nos amam. E a patrulha de fronteira e nossos oficiais do ICE e os oficiais de aplicação da lei têm feito um trabalho fantástico. Então estamos orgulhosos deles. Agora só precisamos tirar os criminosos, assassinos, estupradores, membros de gangues perigosas e organizações terroristas do nosso país. Então, senhor presidente Kelly, agradecemos muito sua parceria. Tem sido maravilhoso para nós poder ter um lugar para enviar os piores dos pior e alguém para colaborar. E gostaríamos de continuar essa parceria porque tem sido uma mensagem poderosa de consequências. Senhor presidente, você queria que as pessoas soubessem que havia consequências se você quebrasse nossas leis e prejudicasse nosso povo e colocar em risco famílias. E esta é uma consequência clara para os piores dos piores que temos onde colocá-los. Muito obrigado. De novo. E então dissemos, bem, qual foi a última coisa que você fez? E ele disse, bem, eu atirei em um policial na perna, mas não o matei. Eu apenas atirei na perna dele. E nós pensamos, esse cara foi preso 6 vezes aqui nos Estados Unidos. 6 vezes. Ele foi solto 6 vezes. E na última, não. Ele provavelmente foi solto 5 vezes. E da última vez ele foi enviado para El Salvador. Então ele não vai ser solto. Mas na última vez ele atirou em um policial, na verdade, e atirou na perna dele. Então, você sabe. sim, quero dizer 80-41, né? Sim, é algo cobrado. O estabelecimento liberal. Mas eles não estão mais no comando deste país e somos governados por, eu não digo conservador, eu não digo nada. Somos governados por pessoas com grande bom senso. Bom senso. Porque é tudo bom senso, não é consentimento liberal, é bom senso. E, você permite que homens participem dos esportes femininos? Você permite que homens boxeiem suas mulheres em boa? Porque sei que você tem muitos boxeadores. Isso é violência. Isso é abuso de uma mulher. É abuso de uma mulher. Mas temos pessoas que lutam até a morte porque acham que homens deveriam poder participar de esportes femininos. E em alguns desses esportes não faria muita diferença, mas ainda importa. Mas alguns deles são muito perigosos para Alguns mulheres. anos atrás, alguns, como eu disse, há cerca de uma década, os movimentos pelos direitos das mulheres estavam pressionando para que criássemos leis específicas para evitar que homens abusassem de mulheres. E essas leis foram ótimas, porque havia muitos homens abusando de mulheres. Mas agora algumas dessas mesmas pessoas estão tentando retroceder e na verdade, tentando criar novas leis permitindo que homens abusem de mulheres nos esportes. Então, na verdade, isso não faz Eles fazem sentido. isso nos esportes. Não faz sentido. É loucura. Você sabe que eles têm recordes de levantamento de peso, certo? Uma mulher se levanta pesos, ela é incrível. Um homem se levanta e supera por 50 quilos. O que você vai fazer? Um recorde que não tinha sido quebrado em 18 anos. Você sabe que eles colocam uma onça, um quarto de onça, um oitavo de onça por 18 anos. Agora aparece um cara e pronto. Tudo isso é loucura. Mas eles continuam a lutar. E eu não gosto de falar sobre isso porque quero guardar para logo antes da próxima eleição. Eu disse para meu pessoal nem falar sobre isso porque eles vão mudar. E bem, eu assisti esta manhã, havia um congressista lutando até a morte para que homens jogassem contra mulheres nos esportes. E você se pergunta, por quê? O que eles estão fazendo, certo? O que estão fazendo? Mas seu país não é muito grande Não, nisso. claro que não. Bom, Somos grandes em proteger as mulheres. Sim, isso mesmo. É uma forma muito importante de proteção também. E como você pode ver, a maioria do meu gabinete são isso mulheres. é impressionante. Então, É por isso que sim, você está elas não são concorrendo. contratações fáceis ou algo assim. Elas são simplesmente ótimas no que fazem. Certo. Isso é muito impressionante. Essa é a primeira vez. Tivemos mulheres, mas nunca tivemos 3 delas bem aqui. 4 e 3 Olha quem mulheres. temos aqui. Vocês se sentem um pouco maltratados? Recording format. Sim, isso é bom. Eu gosto disso. Temos avançado. Eu também tenho sido muito avançado nesse aspecto.
Temos Pam, que tem sido tão fantástica. Christy. E a mulher mais poderosa, dizem, do mundo. Eu sei, conseguiu. exatamente. Eles Suzy são os Wells. ouvidos dela. Dizem, ela é dura. Mulher mais poderosa do mundo, segundo as revistas. O que eu sei. Mas acho que ela provavelmente é. Sabe, ela provavelmente é. Parabéns. E você sabe, Steven, que tem feito um trabalho tão bom. Temos ótimas pessoas, mas nós adoramos trabalhar com ele. Ele realmente os enfrenta, certo? Não há jogos. Ele sabe. Você tem alguma pergunta, por favor? Vá em frente. Vamos não começar com a CNN, porque eles estão simplesmente tão errados. Sim, por favor. Obrigado, senhor presidente. Você mencionou repetidamente ontem à noite que o ataque da Rússia à Ucrânia foi um erro. Qual é exatamente o erro? E você deu a Putin um prazo para realmente avançar em direção a um cessar-fogo? O erro foi deixar a guerra acontecer. Se Biden fosse competente e se Zelensky fosse competente, e eu não sei se ele é. Tivemos uma sessão difícil com esse cara aqui. Ele continuava pedindo mais e mais. Essa guerra nunca deveria ter sido permitida. Aquela guerra, passei 4 anos e Putin nem sequer a mencionava. E assim que a eleição foi fraudada e eu não estava aqui, essa guerra começou. Não havia razão para aquela guerra ter sido permitida acontecer. E Biden deveria ter impedido. Você olha para Putin. Não estou dizendo que alguém seja um anjo, mas vou te dizer, passei 4 anos e isso nem era uma questão. Ele nunca. E eu disse a ele, não faça isso, você não vai fazer isso. E era a menina dos olhos dele, mas de jeito nenhum ele teria feito. Tudo o que precisava fazer era baixar os preços do petróleo. Se você abaixasse os preços do petróleo, Biden manteve os preços tão altos porque ele tornou impossível conseguir. Se você tivesse baixado os preços do petróleo, você nunca teria tido a guerra. Mas você não a teria comigo de qualquer maneira. Aquela guerra nunca teria acontecido. E acho que é um grande abuso. Então, agora o que você faz? Você tem um país onde 25% de suas terras se foram. E os melhores locais onde milhões de pessoas são mortas. Você sabe, você não relatou com precisão as mortes. E esta era a guerra do Biden. E eu estou tentando pará-la. E acho que faremos um bom trabalho. Espero que vamos conseguir. Eles perdem 2.500 pessoas jovens por semana. Acho que em média. Agora eles são russos e são ucranianos, mas são 2.000. Não nos importamos. É terrível, seja como for. Eles não são do seu país. Eles não são do meu, mas eu quero parar isso. Em 2.500. É um campo de matança. É como a guerra civil. Dê uma olhada. Eu olho as fotos de satélite. Isso não deveria estar acontecendo. Em nosso tempo. Claro, nosso tempo pode ser bastante violento, como sabemos, mas essa é uma guerra que nunca deveria ter sido permitida começar. E Biden poderia tê-lo parado. E Zelensky poderia tê-lo parado. E Putin nunca deveria tê-lo começado. Todos são culpados. O senhor já conversou com o presidente Zelensky sobre a oferta dele de comprar mais baterias de mísseis Patriot? Eu não sei. Ele está sempre tentando comprar mísseis, sabe? Ele é contra... Ouça, quando você começa uma guerra, você precisa saber que pode vencer a guerra, certo? Você não começa uma guerra contra alguém que é 20 vezes maior que você e depois espera que as pessoas te deem alguns mísseis. Se nós não tivéssemos dado a eles o que demos, lembre-se de que eu lhes dei javelins. Foi assim que eles ganharam sua primeira grande batalha com os tanques que ficaram presos na lama e eles os destruíram com javelins. Eles têm uma expressão que na época do Obama lhes deu lençóis e Trump lhes deu javelins. Mas há algo que nunca deveria ter acontecido. É uma verdadeira vergonha. As cidades estão destruídas, as vilas e cidades estão, sabe, amplamente destruídas. Eles têm as agulhas, sabe, as lindas agulhas que se erguem. Dizem que eram as mais bonitas do mundo, na Ucrânia, por qualquer razão, mas as mais bonitas do mundo. Estão principalmente caídas de lado, despedaçadas e quebradas. E mais importante, há milhões de pessoas mortas. Milhões de pessoas mortas por causa de 3 pessoas. Eu diria 3 pessoas. Vamos dizer Putin, número 1. Mas vamos dizer Biden, que não fazia ideia do que diabos estava fazendo. Número 2. E Zelensky. E tudo que posso fazer é tentar parar isso. Isso é tudo que eu quero fazer. Eu quero parar a matança. E acho que estamos indo bem nesse sentido. Acho que em breve você terá algumas propostas muito boas. Última pergunta. Senhor, você atribuiu um motivo através da investigação do FBI por trás do ataque ao governador Josh Shapiro no fim de semana? Não, eu não falei. Mas, pelo que eu entendo, o agressor não era um fã de Trump.
só pelo que eu li e pelo que me contaram. O agressor basicamente não era fã de ninguém. Provavelmente é apenas um maluco. E certamente uma coisa dessas não pode ser permitida acontecer. Tenho um ótimo relacionamento com este homem. Tenho o melhor relacionamento com ele. Nós nos conhecemos. Eu o conheço desde que ele era muito jovem, como eu disse, muito jovem. E fiquei impressionado. Eu disse, veja como este cara é. Na verdade, você meio que parece um adolescente. Você parece um adolescente. Eu disse, que tipo de país Isso é é este? muito Amal Celorzek, sem Ele cresceu bem nos últimos 5 anos. Você apoia seus Vishen para-rei nacionais de El Salvador sobre... Você planeja... Pergunte. Vai em frente. Vamos ouvir a pergunta deste apresentador de baixa audiência na CP, a CNN. Baixa O presidente audiência. vota para ajudar a devolver o homem que sua administração diz de Qual filosofia. O homem que foi deportado por engano para El Salvador. Bem, deixa eu perguntar a Pam. Você poderia responder essa pergunta? Claro, presidente. Primeiro e acima de tudo, ele estava ilegalmente em nosso país, ele esteve ilegalmente em nosso país e em 2019, 2 tribunais, um tribunal de imigração e um tribunal de apelação de imigração, decidiram que ele era membro do MS-13 e que estava ilegalmente em nosso país. Neste momento, era uma questão de documentação, era papelada adicional que precisava ser feita. Isso depende de El Salvador. Se eles querem devolvê-lo, isso não depende de nós. A Suprema Corte decidiu, presidente, que se, como El Salvador quer devolver, e isso são questões internacionais, assuntos externos, se eles quisessem devolvê-lo, nós facilitaríamos, ou seja, forneceríamos um avião. Então você vai devolvê-lo, presidente. Você está fazendo um ótimo trabalho. Obrigado. Espere um minuto. Você poderia também responder a essa pergunta? Porque você sabe, é feita pela CNN e eles sempre perguntam de forma tendenciosa. Porque são totalmente tendenciosos porque não sabem o que está acontecendo. É por isso que ninguém os assiste. Mas você poderia responder a essa pergunta também, por favor? Sim, com prazer. Então, como Pam mencionou, ele é um imigrante ilegal de El Salvador. Então, com respeito a você, ele é cidadão de El Salvador. Então, é muito arrogante até mesmo para a mídia americana sugerir que diríamos a El Salvador como lidar com seus próprios cidadãos como ponto de partida. Como 2 tribunais de imigração constataram que ele era membro da MS-13, quando o presidente Trump declarou a MS-13 como uma organização terrorista estrangeira. Isso significava que ele não era mais elegível segundo a lei federal, da qual tenho certeza que você conhece bem, você é muito familiar com a INEA, que ele não era mais elegível para qualquer forma de alívio de imigração nos Estados Unidos. Então ele tinha uma ordem de deportação, que era válida, o que significava que, segundo a nossa lei, ele nem sequer podia estar presente nos Estados Unidos e devia ser mandado de volta por causa da designação de terrorista estrangeiro. Essa questão foi então completamente invertida por um juiz de tribunal distrital, e um juiz do tribunal distrital tentou dizer à administração que eles tinham que sequestrar um cidadão de El Salvador e trazê-lo de volta para cá. Essa questão foi levantada ao Supremo Tribunal, o Court. E a Suprema Corte disse que a ordem do tribunal distrital era ilegal e seus principais componentes foram revertidos por 9-0. Declarando claramente que nem o secretário de Estado, nem o presidente poderiam ser obrigados por ninguém a recuperar à força um cidadão de El Salvador, que novamente é membro do MS-13, que, como tenho certeza de que você entende, estupra meninas pequenas, mata mulheres, mata crianças, está envolvido nas atividades mais bárbaras do mundo. E posso te prometer que se ele fosse seu vizinho, você se mudaria imediatamente. Então você não planeja pedir ajuda dele para tirar, mas a Suprema Corte está pedindo também? Não. É legal deter quem? A Suprema Corte Steve foi 9-0? Sim, foi um 9-0. A nosso favor contra a decisão do Tribunal Distrital, afirmando que nenhum Tribunal Distrital tem o poder de compelir a função de política externa dos Estados Unidos. Como Pan disse, a decisão declarou apenas que, se este indivíduo, a critério exclusivo de El Salvador, fosse enviado de volta ao nosso país, poderíamos deportá-lo uma segunda vez. Nenhuma versão disso legalmente termina com ele vivendo aqui porque ele é cidadão de El Salvador. Esse é o presidente de El Salvador. Suas perguntas para o tribunal só podem ser direcionadas a ele. Eu faço a pergunta. Rod, o presidente Bukele pode opinar sobre isso? Você planeja devolvê-lo? Bem, eu posso. Quer dizer, suponho que você não está sugerindo que eu contrabandeie um terrorista para os Estados Unidos, certo? Já está aqui, certo? Como posso contrabandear? Como posso devolvê-lo aos Estados Unidos? Isso é como se eu o contrabandeasse para os Estados Unidos, ou se vale a pena. Eu não vou fazer isso. É como quero dizer, a pergunta é absurda. Como posso contrabandear um terrorista para os Estados Unidos? Eu não tenho o poder
poder de devolvê-lo aos Estados Mas Unidos. você poderia liberá-lo dentro de El Salvador? Sim, mas eu não estou liberando. Quer dizer, não somos muito favoráveis a liberar terroristas em nosso país. Nós acabamos de transformar a capital do crime do mundo, no país mais seguro do hemisfério ocidental. E você quer que voltemos a liberar criminosos para voltarmos a ser a capital do crime do mundo? Isso não vai convencer as pessoas. Bem, eles adorariam ter um criminoso, você sabe, liberado em nosso Sim, país. eu quero dizer, essa é a Eles fascinação. adorariam, eles são doentes, essas são pessoas doentes. O Marco, você tem algo a dizer sobre Sim, isso? quero dizer, Steven, eu acho que... Eu não entendo qual é a confusão. Esse indivíduo é um cidadão de El Salvador. Ele estava ilegalmente nos Estados Unidos e foi devolvido ao seu país. É para onde você deporta as pessoas, de volta ao país de origem, exceto pela Venezuela, que não estava, recusando-se a aceitar pessoas de volta ou lugares assim. Posso lhe dizer isto, senhor presidente? Não, a política externa dos Estados Unidos é conduzida pelo presidente dos Estados Unidos, não por um tribunal. E nenhum tribunal nos Estados Unidos tem o direito de conduzir a política externa dos Estados Unidos. É simples assim. Fim da história. O tribunal não é Então, de volta para El Salvador. E foi isso que a Suprema Corte decidiu. Aliás, voltando ao ponto do Marco. A Suprema Corte disse exatamente o que o Marco disse, que nenhum tribunal tem autoridade para obrigar a política externa da função dos Estados Unidos. Ganhamos um caso por 9-0. E pessoas como a CNN o retratam como uma derrota, como de costume, porque querem terroristas estrangeiros no país que sequestram mulheres e crianças. Mas o presidente Trump, sua política é que terroristas estrangeiros que estão aqui ilegalmente sejam expulsos do país. O que, aliás, é uma questão de 90-10. Bem, senhor presidente, você disse que se a Suprema Corte dissesse que alguém precisava ser devolvido, que você cumpriria isso. Você disse isso no ar, força. Não há apenas alguns dias, e não do discurso que ele deu 3 meses antes disso. Quanto tempo temos para responder a esta pergunta sua? Por que você simplesmente não diz, não é maravilhoso que estamos mantendo criminosos fora do nosso país? Por que você não pode simplesmente dizer isso? Veja, o sistema jurídico na Flórida é a página número e mesinidade. Por que você repete isso sempre? E é por isso que ninguém assiste mais você. Sabe, você não tem credibilidade. Por favor, continue. Presidente Trump, muito obrigado. Quantos criminosos ilegais você planeja exportar para El Salvador? E presidente Bukele, quantos você está disposto a receber do EUA? Quantos for possível. Eu acabei de perguntar ao presidente, sabe, é esse complexo enorme que ele construiu, o complexo prisional. Eu disse, pode construir mais alguns, por favor? Quantos pudermos tirar do nosso país que foram permitidos aqui pelo incompetente Joe Biden, através de fronteiras abertas. Fronteiras abertas. Provavelmente você ouve fronteiras abertas e nem consegue entender, porque ninguém consegue entender. Ninguém inteligente ou com bom senso consegue entender. Então, temos milhões de pessoas que não deveriam estar neste país, que são perigosas. Não apenas pessoas, porque temos pessoas, mas temos milhões de pessoas que são assassinos, traficantes de drogas. Eles foram autorizados a entrar no nosso país por outros países que foram muito espertos quando ouviram que isso, presidente de QI muito baixo. E, a propósito, eu fiz meu exame cognitivo como parte do meu exame físico e obtive a nota mais alta. E um dos médicos disse, senhor, eu nunca vi ninguém conseguir esse tipo de... Essa foi a nota mais alta. Espero que você esteja satisfeito com isso. Embora eles não tenham me incomodado muito para fazer um cognitivo, eu fiz meu exame físico e foi divulgado. Espero que vocês todos estejam satisfeitos com isso. Percebo que não há perguntas, então provavelmente estão. Mas o cognitivo, eles me disseram, senhor, gostaria de fazer um teste cognitivo? Eu disse, Biden fez um? Não. Alguém fez um? Não, muitas pessoas fizeram. Eu disse. E quanto a o Obama? Ele fez um? Não, ele também não fez. Eu disse, deixe-me ser o único a fazer um. Mas eu, na verdade, já fiz 3 vezes. Eu gosto de fazê-los porque são meio que, não são muito difíceis para mim. Mas tivemos um ótimo exame físico, então sei que você vai perguntar isso. E os médicos que são profissionais totais, do Centro Médico Walter Reed, eles são pessoas ótimas. E eu visitei um soldado que estava, um soldado incrível, gravemente ferido, perdeu a perna. E passou muito tempo com ele. Quero dizer, ótimo com a mãe dele. E foi realmente uma coisa muito boa. Eles fazem um trabalho fenomenal. Eu só quero dizer, Walter Reed, eu estive lá porque 5, 6 horas você estava lá comigo. Mas eu fiz um exame físico completo e saiu perfeito. Então isso é bom. Isso significa que vocês me terão por um pouco mais de tempo. Os Estados Unidos estariam dispostos a pagar para que essas instalações fossem abertas se novas fossem construídas? Tipo, o que seria necessário? Eu faria algo. Nós os ajudaríamos. Sim, são ótimas instalações, muito abrangentes, instalações muito fortes e, eles não brincam. Eu gostaria de ir um passo além. Quero dizer, eu disse isso para a PAN, não sei quais são as leis. Temos sempre que obedecer às leis.
mas também temos criminosos locais que empurram pessoas para o metrô, que bater em senhoras idosas na parte de trás da cabeça com um taco de beisebol quando elas não estão olhando, que são verdadeiros monstros. Eu gostaria de incluí-los no grupo de pessoas para tirá-los do país, mas você terá que analisar as leis sobre isso, Steve, certo? Como isso é sobre Bosnian Kangzu, Changorkir Sianro, Sheleril Sinali. Desculpe, Mr. Seychelles o presidente disse isso melhor do que qualquer um. Ele disse, sabe, você tem liberdade e tem que ter liberdade, mas para ter liberdade nem todo mundo vai ser bom. E você sabe, alguns são ruins porque estão doentes, estão mentalmente perturbados, eles são maus. Então você tem que levá-los. Se você vai ter um país, você vai ter que tirar essas pessoas, e temos feito isso. Mas isso foi como um erro não forçado, como chamariam, onde tínhamos pessoas que podem odiar nosso país, ou talvez sejam apenas pessoas estúpidas. Acho que provavelmente são mais pessoas estúpidas. Muitas pessoas disseram que fizeram isso pelo voto. Mas eu me saí melhor com os hispânicos do que eles, porque eu sempre digo hispânico. Eu me saí melhor. Vocês me amam. Eu vi meus números nas pesquisas no seu país dispararem, certo? 91%. Ah, não, eles. Algumas pessoas acham que fazem isso pelo voto. Mas eles não precisam fazer isso pelo voto. Eles trapaceiam. Sabe, são trapaceiros profissionais. É a única coisa em que são bons. Então, tivemos um ótimo relacionamento. E isso ficou maior por causa de uma coisa estranha que aconteceu. Sabe, eu voltei. Não tínhamos guerra na Ucrânia. Não tivemos problema no Oriente Médio no dia 7 de outubro. Não tínhamos nada. Não tínhamos inflação. Não tivemos o momento mais embaraçoso da história do nosso país, no Afeganistão. Não a retirada, porque eu já teria saído. Sabe, eu tinha tudo pronto para retirar as pessoas com dignidade e orgulho. Isso foi o pior, momento mais embaraçoso na história do nosso país, o Afeganistão. Nós não tínhamos nada disso. Você não teria tido a guerra com a Rússia e a Ucrânia. Você não teria tido o problema do Oriente Médio, porque o Irã estava quebrado. Eles não tinham dinheiro, porque tínhamos sanções secundárias e muitas outras sanções. E agora, cada coisa, temos um problema com o Irã, mas eu vou resolver esse problema. É quase fácil. Temos que resolver uma guerra que nunca deveria ter começado, Ucrânia e Rússia, e vamos resolver isso. E temos que resolver problemas e já resolvemos a inflação. Você sabe, se você olhar os números são incríveis, na verdade. O mercado de ações está em alta. E não estamos deixando outros países se aproveitarem deste país como fizeram nos últimos 40 anos. Então, muito obrigado. Você tem uma pergunta, por favor? Sim, Presidente, muito obrigado. Você conseguiu outro grande investimento esta manhã, quando a NVIDIA prometeu construir seu supercomputador de inteligência artificial. A primeira vez bem aqui nos Estados Unidos. Obrigado. Agora, essa é uma pergunta que eu gosto. Isso é verdade. Qual é a sua reação a este anúncio, senhor? Como isso beneficiará positivamente os americanos em todo o país? Bem, é um dos maiores anúncios que você já ouviu, porque a NVIDIA, como você sabe, controla quase todo o setor, que é um dos setores mais importantes do mundo, entre chips e semicondutores e tudo mais. Eles são os maiores. E o outro maior que já temos chegando é o investimento de 300 bilhões de dólares, como você sabe. Eles anunciaram há 2 semanas. Mas a NVIDIA é muito respeitada. E este foi um anúncio que muitas pessoas... Eu sabia que ia acontecer, mas não na dimensão que aconteceu. É grande. E a razão pela qual fizeram isso é por causa da eleição no dia 5 de novembro. E por causa de uma coisa chamada tarifas, como eu disse, a palavra mais bonita no dicionário. Depois de amor, Deus, relação e USB. Você costumava ser Yasurugururi, Santicom, corta-voto. Algo bonito, caçador, feito camiseta desconcertante. Anarquia. Tchau, tchau. Depois do amor, Deus, relacionamento. A imprensa realmente me criticou. Eu disse, tarifa é a palavra mais bonita no dicionário. E a família? Amor, Deus, fui criticado até nisso. Você entende? Eu disse, tudo bem. Então agora eu digo que é a minha quinta palavra mais favorita porque elas te dão tudo. Mas não. É uma das grandes empresas, das companhias modernas, super modernas, controla segmentos que ninguém meio que controla o mundo, de certo modo. E eles estão entrando aqui na maior escala com centenas de bilhões de dólares. Não como milhões de dólares, centenas de bilhões de dólares. Estou honrado com isso. E eu quero agradecer ao Jensen e a todas as pessoas com quem lidamos. São pessoas ótimas, são pessoas brilhantes. E sem tarifas eles não estariam fazendo isso.
Muito obrigado. Bom café. Professor, bom, por favor, vá em frente. Você escolheu impor sanções adicionais contra a Rússia após o seu último ataque. E você tem uma atualização sobre a taxa. E quando pode anunciar algo? Bem, eu já tenho na Justiça da Rússia, eu os coloquei. Se você se lembra, o Nord Stream 2, esse é o grande gasoduto que passa pela Europa. Eu o parei. Esse é o gasoduto da Rússia, o maior gasoduto, eu acho, do mundo. Vai para a Alemanha, eu o parei. E quando Biden entrou, ele o aprovou. E então eles dizem, eu sou amigo da Rússia. Não, Putin disse, sabe, se você é meu amigo, eu odiaria ver você quando for meu inimigo. Eu parei o maior projeto econômico que eles já tiveram, eu parei completamente, certo? Estava morto. Você sabe disso, certo? E Biden entrou e imediatamente aprovou. Do que se tratava aí? É um gasoduto que cuida de muitas necessidades. Agora você sabe, foi algo muito controverso, mas eu o parei e Biden o aprovou. Pergunta? Não você de novo. Não você. Senhor, vai em frente. Tarifas, você planeja impor tarifas sobre curto prazo como metamodelt e despiastrônico, tarifa de semicondutores e potencialmente output de produtos farmacêuticos? Nós vamos fazer. Nós temos, não fazemos nossos próprios medicamentos, nossos próprios produtos farmacêuticos. Nós não fazemos nossos próprios medicamentos mais. As empresas de medicamentos estão na Irlanda, estão em muitos outros lugares, China. E tudo o que precisa fazer é impor uma tarifa. Quanto mais alta, mais rápido eles vêm. Quanto mais alta a tarifa, é muito simples, é inversamente proporcional. Quanto mais alta a tarifa, mais rápido eles vêm. E sim, vamos fazer isso. Isso será como temos com carros. Temos, como você sabe, uma tarifa de 25% sobre carros. Temos uma tarifa de 25% sobre aço e alumínio. E é onde essa categoria se encaixa agora. Você tem uma porcentagem em mente e um cronograma? Eu tenho um cronograma. Sim, em um futuro não muito distante. Estamos fazendo isso porque queremos produzir nossos próprios medicamentos. Estamos fazendo isso porque queremos produzir nosso próprio aço e alumínio, madeira, outras coisas. E todos estão entrando. Temos números recordes, 7 trilhões de dólares, desde que anunciei, como um mês e meio atrás, desde que vim basicamente, desde que cheguei aqui, temos mais de 7 trilhões de dólares sendo investidos no país. Não tínhamos 1 trilhão. Não tínhamos meio trilhão de dólares para alguns desses caras. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Então temos o maior investimento de que já ouvimos falar e só estamos 2 meses dentro. Isso vai continuar em níveis que você nunca viu antes. Isso é o que vai acontecer. E até mesmo o mercado de ações está em alta hoje. Também, sabe, muitas pessoas não disseram como foi. Tivemos o maior ganho no mercado de ações da história em todas as categorias na semana passada. Foi um ganho muito bom, porque estávamos sendo um pouco atingidos, pois as pessoas não entendiam. O poder da nossa economia, do nosso país economicamente, se você o usar, certo? Você tem algo a dizer sobre isso, Jota? Sim, senhor. Quer dizer, veja, por 40 anos perdemos capacidade de fabricação, os trabalhadores viram seus salários estagnados. E algumas das coisas mais críticas que precisamos, como os produtos farmacêuticos, os remédios que damos aos nossos filhos, os antibióticos que damos às nossas crianças, até as armas que realmente precisamos para lutar em uma guerra, se Deus me livre, tivéssemos que lutar em uma guerra, não fabricamos o suficiente dessas coisas. Então, o presidente Trump concorreu explicitamente para mudar isso. Sim, como o presidente mencionou, causou um pouco de disrupção no mercado. Mas eu, na verdade, acho que a longo prazo, no longo prazo, os trabalhadores vão se beneficiar, as ações vão subir, as empresas americanas vão se beneficiar à medida que investirmos e reindustrializarmos nosso país. E os trabalhadores automobilísticos e os Teamsters e todos os sindicatos, você sabe, tradicionalmente não republicanos, mas estou ganhando esses sindicatos por, 40, 50 pontos. Os democratas, eles estão perdendo tudo. Eles estão perdendo tudo porque eu não sei, eles simplesmente têm políticas que não são críveis. Eles lutam por políticas que são 5% populares. E ninguém sabe quem são esses 5%. Quero dizer, ninguém consegue encontrar os 5%. Mas se você voltar para Ohio, e a propósito, temos o grande time campeão de Ohio vindo hoje, certo? Dia muito importante. E isso vai ser um pouco mais tarde. Mas isso será, se você quiser ficar por perto. Eu vou te apresentar alguns. Você verá algumas pessoas muito grandes, certo? Você verá algumas pessoas que até você não viu pessoas assim. These are 6'7", 380 pounds with no fat. Okay, that's pretty good. But the team, the national championship team, is being honored today at the White House, so that'll be exciting if you're around. You want to stay around? I'll have you up there. You can tell them all about your prison, how you have to behave.
Okay. Who else? Go ahead, please. You said yesterday that you're making a decision on Iran very quickly. Yeah. What do you mean by that? Is that a decision? Well, they have to solve their problem very quickly. Iran wants to deal with us, but they don't know how. They really don't know how. We had a meeting with them on Saturday. We have another meeting scheduled next Saturday. I said, that's a long time. You know, that's a long time. So I think they might be tapping us along. But Iran has to get rid of the concept of a nuclear weapon. They cannot have a nuclear weapon. He can't have a nuclear weapon. Nobody can have. You can't have anybody having nuclear weapons. You know, you can't have nuclear weapons. And I think they're tapping us along because we're so used to dealing with stupid people in this country. And I had Iran perfect. You had no attacks. You would have never had October 7th in Israel, the attack by Hamas, because Iran was broke. They were stone cold broke when I was president. And I don't want to do that. I want them to be a rich, great nation. The only thing is, one thing, simple. It's really simple. They can't have a nuclear weapon. E eles têm que ir rápido, They got to go porque fast. estão bem perto de ter e não vão ter E se tivermos que fazer algo muito severo, faremos. E não estou fazendo isso por nós, estou fazendo pelo mundo. Isso. E essas são pessoas radicalizadas. Isso inclui E eles não podem ter uma arma Isso nuclear. inclui um potencial ataque às instalações nucleares iranianas? E apenas uma pergunta de acompanhamento, um esclarecimento. Você mencionou que está aberto a deportar indivíduos que não são estrangeiros, que são criminosos, para El Salvador. Isso incluiria potencialmente cidadãos americanos totalmente naturalizados? Se eles são criminosos e se eles batem nas pessoas com bastões de beisebol na cabeça delas que têm 90 anos de idade. E se eles estupram mulheres de 87 anos em Coney Island e Brooklyn, sim, isso os inclui. O que é? Você acha que eles são uma categoria especial de pessoa? Eles são tão maus quanto qualquer um que entra. Nós também temos pessoas más. E eu sou totalmente a favor porque podemos fazer coisas com o presidente por menos dinheiro e ter grande segurança. Quero dizer, temos uma enorme população carcerária, temos um grande número de prisões e depois temos as prisões privadas e algumas são bem operadas, eu acho, e outras não. Mas ele faz um ótimo trabalho com isso. Temos outros com quem estamos negociando também. Mas não, se for um criminoso local, eu não tenho problema. Agora, estamos estudando as leis agora, a PAM está estudando. Se pudermos fazer isso, é bom. Estou falando de pessoas violentas, estou falando de pessoas realmente más. Pessoas realmente más. Tão más quanto as que estão entrando. E eu fiz a declaração quando soube disso. Há muito tempo, há 4 anos, quando eu ouvi que esse cara estava tendo fronteiras abertas, eu disse, cada criminoso do mundo inteiro vai ser despejado no nosso país. E foi o que aconteceu. Prisões. As prisões do Congo foram esvaziadas. As prisões da Venezuela foram esvaziadas. E sabe o que aconteceu? O crime deles caiu muito. Mas agora a Venezuela tem outro tipo de problema. Sabe qual é o problema? Eles não têm dinheiro. Porque eu cortei o petróleo deles e colocamos tarifas secundárias, porque eles não estão fazendo o que é certo lá. Eles sabem o que fazer. Nós falamos com eles, eu falei com eles. Eles sabem o que fazer, mas eles não têm dinheiro. A Venezuela não tem dinheiro. Mas o Irã não tinha dinheiro. E o Irã se comportou tão bem. Então, Biden retirou todas aquelas tarifas secundárias e tarifas. Eu disse à China, você não pode comprar petróleo. Se você comprar petróleo de Irã, China, eu disse ao presidente Xi, então não queremos mais que você faça negócios com os Estados Unidos da América. E aqueles navios desapareceram daquele porto tão rapidamente. China, nos damos muito bem com a China. As conversas com o Irã são produtivas? Você quer continuar com isso? O quê? As conversações com o Irã. Você acredita que são produtivas? Você quer continuar com isso? Acho que o Irã pode ser um grande país, desde que não tenha armas nucleares. Se tiverem armas nucleares, nunca terão a chance de ser um grande país. Nunca terão a chance. Não chegará nem perto. Sim, por favor. Obrigado. Ontem você mencionou isenções para produtos de curta duração. Quais produtos específicos você está considerando? E quanto tempo é considerado curta duração? Semanas? Estou olhando algo para ajudar algumas das montadoras onde estão mudando para peças que foram feitas no Canadá, México e outros lugares. E elas precisam de um pouco de tempo, porque nós vamos fazê-las aqui, mas precisam de um pouco de tempo. Então estou falando sobre coisas E assim. quanto aos produtos da Apple, outros celulares? Veja,
Sou uma pessoa bastante flexível. Não mudo de ideia, mas sou flexível. E você tem que ser. Você simplesmente não pode ter um muro e só ir. Não, às vezes você tem que contorná-lo, passar por baixo ou por cima. Pode ser que surjam algumas coisas. Eu falo com o Tim Cook, eu ajudei Tim Cook recentemente em todo esse negócio. Saiba que eu não quero machucar ninguém, mas o resultado final é que vamos atingir a posição de grandeza para o nosso país. Somos a maior potência econômica do mundo se formos inteligentes. Se não formos inteligentes, vamos prejudicar muito o nosso país. Perdemos com a China ao longo dos anos Biden trilhões de dólares em comércio, trilhões de dólares. E ele nos deixou nos extorquir e não podemos mais fazer isso. E sabe de uma coisa? Eu não culpo a China de jeito nenhum. Eu não culpo o presidente Xi. Eu gosto dele. Ele gosta de mim. Quer dizer, sabe, pense. Quem sabe? Quem se importa? Você tem alguma atualização sobre essa Mas sabe de uma coisa? O quê? Tem alguma atualização sobre as Não, conversas? deixe-me apenas dizer isso. Eu não culpo a China. Eu não culpo o Vietnã. Eu vejo que eles estão se reunindo hoje. Não é maravilhoso? É uma reunião adorável. Uma reunião como tentando descobrir como ferramos os Estados Unidos da América. Não se esqueça, a União Europeia foi formada para fazer exatamente isso. A União Europeia foi formada para prejudicar os Estados Unidos e o comércio. E para nos colocar na OTAN, porque eles não pagam suas contas. Mas agora, desde que eu me envolvi, eles têm pagado suas contas. Eu recebi mais de 600 bilhões de dólares para a OTAN, ninguém tomou nada. Quer dizer, eles estavam todos inadimplentes. A maioria eles tinham 8 nações, de 28, que pagavam suas contas. O resto estava fora, inadimplentes. E eu disse, se vocês não pagarem suas contas, não vamos mais proteger vocês. E o dinheiro começou a entrar, mais de 600. O secretário, na semana passada, fez essa declaração. Ele disse, nunca vi nada igual. Não conseguíamos fazer ninguém pagar, porque os Estados Unidos estavam bancando a OTAN. Bem, nós nos prejudicamos lá e também fomos prejudicados no comércio, igualmente pela União Europeia. E eles têm que vir para a mesa de negociações. E eles estão tentando. Mas a União Europeia tem tirado terrível vantagem. Eles não aceitam nossos produtos alimentares, não aceitam nossos carros. Nós temos milhões dos carros deles. BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, muitos outros. Eles vêm aos milhões. Eles não pegam, não há Chevrolets em Munique, posso te dizer isso. Eu disse a Angela Merkel, quando ela estava lá, como ela estava permitindo que milhões de pessoas infiltrassem na Alemanha, o que não era tão bom para nós os chamaríamos de imigrantes ilegais, mas ela os tornou legais. Mas eu disse a ela, e eu me dou muito bem com ela, eu disse, quantos Chevrolets nós temos na Munique ou Frankfurt? Porque nenhuma, Donald, nenhuma. Eu disse, você está certo. E, no entanto, nós recebemos milhões e milhões de carros. Agora, esses dias acabaram. Como você conseguirá essa? Muito obrigado. Obrigado, Felipe.